Sejam muito bem-vindos à iniciativa Liturgicamente Falando, aqui deste canal, que vai tratar um pouco de liturgia. Meu nome é Pedro Henrique, eu sou seminarista aqui da Arquidiocese de Natal. Estou aqui com vocês para conversar um pouco mais sobre liturgia, sobre a Santa Missa e sobre outras manifestações litúrgicas, né? Então você que é coroinha ou ministro que quer aprofundar um pouco sobre a sua formação litúrgica nesse período de pandemia, nós estamos aqui em março de 2021, né? Então se você quer aprofundar um pouco a sua noção litúrgica e não tem como, a sua paróquia está sem formação no momento, esse é o canal para você. Mas se você também não desempenha nenhuma função litúrgica, não é leitor, não é ministro, não trabalha na liturgia, não é da pastoral litúrgica, mas quer conhecer um pouco da beleza da liturgia, da beleza da Igreja Católica por meio da liturgia, que é a centralidade da Igreja, esse também é um canal para você. Então, liturgicamente falando, o que é o serviço no altar? O serviço no altar ele é um papel muito importante na liturgia, não só para auxiliar o padre, né? Não só para auxiliar o sacerdote na liturgia, mas para auxiliar todo o corpo místico da Igreja, toda a assembleia orante. Por quê? O servidor no altar ele deve ser um exemplo, ele é uma pessoa privilegiada que o seu exemplo arrasta. Então, já falando um pouco sobre esse ambiente litúrgico aqui no nosso primeiro vídeo, nós podemos tratar o seguinte: liturgicamente falando, o que é o serviço no altar? O serviço no altar, primeiramente, ele é um privilégio, porque aquele que serve no altar está mais perto de Deus, está mais perto da centralidade da fé católica, que é a própria liturgia, né? Que é a Santa Missa. Depois, é uma responsabilidade, porque é preciso ter responsabilidade para servir o altar, para estar perto desse mistério tão grandioso. E por último, é um exemplo. O que é o exemplo para nós católicos? Nós podemos definir também que exemplo ele vem do grego martiria, que significa testemunho. É por isso que o mártir é aquele que dá testemunho com a sua própria vida da sua fé em Cristo, aquele que não nega a Cristo. Então, de certa forma, nós todos que estamos ali no serviço do altar, no serviço da liturgia, estamos dando testemunho de fé, de responsabilidade e de coesão com nossa fé. Já puxando para essa questão do testemunho, da martiria, do martírio, nós podemos trazer a figura do padroeiro dos servidores do altar, do padroeiro dos coroinhas, que é São Tarcísio. São Tarcísio, quem foi São Tarcísio? São Tarcísio, ele foi um jovem que viveu em Roma, lá no século III. Nós não temos muitas informações sobre ele. Nós podemos absorver de sua história o seu exemplo, o seu testemunho, como diz a Sagrada Escritura: o zelo por sua casa me consome, e consumiu de verdade, consumiu São Tarcísio, consumiu toda a sua vida. São Tarcísio, ele morreu pelo zelo à Santíssima Eucaristia. São Tarcísio, ele viveu na época das perseguições aos cristãos, lá em Roma, na época do Papa Dámaso, na época do Imperador Valeriano. Certa vez, São Tarcísio estava lá na celebração da Santa Missa, junto com os cristãos, né? Os cristãos escondidos naquela época, nas catacumbas, como as catacumbas de São Sebastião, as catacumbas de São Calixto, lá em Roma. E os cristãos estavam reunidos ali e o Papa, os sacerdotes, queriam entregar a Eucaristia para aqueles que já tinham sido presos, que estavam sendo perseguidos, né? Que iriam sofrer esse martírio, para que a Eucaristia fosse a sua força, né? Para que a Santíssima Eucaristia fosse o seu último alimento, como nós católicos pedimos, que o seu Santo Corpo, Senhor, seja o meu último alimento. Então, São Tarcísio, ele ali num ímpeto, né, movido pela graça de Deus, disse: eu levarei a Santíssima Eucaristia. E todo mundo ficou assim duvidando: mas é um rapaz tão jovem, é uma criança? E São Tarcísio disse aquela célebre frase que a tradição trouxe até nós: a minha juventude será a melhor custódia, a melhor proteção, a melhor guarda para a Santíssima Eucaristia. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que quando ele estivesse andando na rua, as pessoas não iriam desconfiar de uma pobre criança, de uma pequena criança, não iriam desconfiar que ela estava levando o maior tesouro do catolicismo, que é a Santíssima Eucaristia. Mas, infelizmente, São Tarcísio sofre o martírio. São Tarcísio, ele acaba morrendo, né? Ele encontra alguns jovens na rua que desconfiam da sua conduta, do jeito que ele estava andando, da forma que ele estava agindo, e acabam tentando tomar a Santíssima Eucaristia dele. Diz a tradição que São Tarcísio, mesmo sofrendo martírio, mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo espancado, não entregou a Santíssima Eucaristia. Então, ele foi conduzido de volta para a sua comunidade cristã, e lá não encontraram mais a Santíssima Eucaristia em suas mãos. Diz a tradição que a Santíssima Eucaristia penetrou no seu peito, e aquele foi o seu último alimento. O que a história de São Tarcísio quer dizer para nós? Você jovem, coroinha,
você, servidor do altar, deve também fazer que a sua vida seja a melhor custódia da Santíssima Eucaristia. Muitas vezes não entregando sua vida, não morrendo no martírio, mas se esforçando, tendo zelo para arrumar, para prestigiar, para engrandecer a Santíssima Eucaristia, para engrandecer a liturgia, para louvar a Deus e para santificar aos homens. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui nesse vídeo de abertura e até o próximo Liturgicamente Falando.